Fala pessoal, tudo bem? Que bacana receber todos vocês aqui novamente para o nosso Papo Saúde, aquele podcast com extrema informação e claro, né, tornando a sua vida cada vez mais bacana, mais saudável e levando para você aquela informação que você merece. Hoje nós vamos falar de uma das coisas mais importantes, né, do nosso Agosto Dourado. É exatamente essa informação importante que vai chegar até você, porque a vida começa a partir dela. Uma das modalidades, né, do ser humano mais importantes e que é um mistério e além disso é muito romântico e claro, muito nutritivo, muito bonito e hoje nós vamos conversar sobre mitos, sobre possibilidades e claro, esse trabalho que faz com que a gente tenha uma vida muito melhor. Hoje o nosso tema é amamentação e eu tô recebendo aqui duas especialistas nesse trabalho, a Dani e a Letícia, que vão conversar conosco sobre amamentação. Sejam muito bem-vindas, Dani e Letícia. Obrigada, agradeço o convite e a oportunidade. Excelente. E aqui eu vou aproveitar e vou tirar uma série de dúvidas com vocês. Eu queria começar perguntando, Dani, tem leite fraco materno? Boa pergunta. Não existe leite fraco, Marciliano, não existe. O nosso leite, ele se adapta às necessidades do bebê. Não existe leite aguado, como a gente ouve. O meu leite tá aguado, é porque é um leite fraco. Não, o leite se adapta. Pode existir pouca quantidade de leite, mas a qualidade do leite a gente não se questiona. Então essa história de leite fraco não existe? Não existe. O que pode mudar de mulher para mulher é a quantidade de produção de leite. Isso, que a gente ajusta. E essa produção de leite, ela está relacionada à alimentação? Não necessariamente ela está relacionada à alimentação. A quantidade de leite tem a ver com a quantidade com a periodicidade de extrações. Então, se a mãe tem uma situação que ela demora para ofertar o leite para o bebê, se um bebê que dorme demais, e se ela tem algumas situações, por exemplo, de hipotireoidismo, uma mãe que teve um parto cesárea, pode ser que eu tenha um leve atraso na descida desse leite, mas a gente ajusta com as retiradas. Então, quanto mais se faz ordenha, quanto mais eu retiro o leite, a tendência é eu melhorar a produção de leite. Excelente. Olê, por que se falar em amamentação e por que se criou o Agosto Dourado? Conta pra gente um pouquinho. O Agosto Dourado é um mês de apoio e incentivo à amamentação, né? Ele veio para fortalecer, como você falou aí no início, que é bonito, é atrativo, é eficiente, né, o nosso leite, mas tem aquele que a mãe, ela não nasce sabendo, né? E aí tem os medos da amamentação, tem o medo de expor amamentando. E o agosto, ele tem tudo para incentivar e apoiar a mãe. A gente usa o termo agosto dourado, remetendo o leite da cor dourada, né, que é o padrão ouro que nós temos, do ouro. Então, o leite, que lá no comecinho ele fica puxadinho para o amarelo, para um dourado mesmo, tem a ver com a qualidade padrão ouro do alimento, que é o nosso leite materno. O agosto, ele tem tudo para falar para a mãe. Você pode amamentar da forma com que for condição dessa mãe, né, Letícia? E precisa procurar profissionais adequados. Hoje a gente tem o serviço do SUS, a gente tem serviços particulares, a gente tem o mês inteiro para falar e o ano inteiro para incentivar e fortalecer o aleitamento materno. Porque amamentar não é instintivo. Você tem que se preparar para esse momento da sua vida. Olha que interessante. Olê, e me fala aqui, as mulheres, elas deram uma diminuída nessa relação da amamentação por causa do trabalho e talvez por isso tenha criado a campanha. O objetivo principal dessa campanha é a conscientização de que a amamentação ela é extremamente importante para o desenvolvimento da criança? Com certeza. A importância de amamentar, o sistema de saúde fala que até 2 anos a gente teria que amamentar, né? E 6 meses exclusivo. Só que quanto mais tempo a gente consegue levar essa amamentação, a gente vê os benefícios no futuro dos nossos filhos. Então, a campanha é para isso, para a gente informar os benefícios, apoiar essa mulher nas dificuldades, porque, como eu disse, nem sempre é tão fácil e tão bonito o amamentar. A gente tem dor, tem esse medo se o leite está sendo suficiente ou não, e aí a gente precisa de uma rede de apoio. Então, quando a gente se prepara para a amamentação, fica mais fácil, fica mais leve. Excelente. Ô Dani, e
a mãe, né, de primeira viagem, que é a primeira vez que o corpo dela passou pelas transformações, quando é que ela começa a se preocupar em ter a informação em relação à amamentação? É logo em seguida que ela tem o bebê? É antes? E onde que ela pode encontrar essas informações? Ah, excelente. O ideal é que a mãe, assim que ela engravida, assim que acontece, que faz a primeira consultinha do pré-natal, já procurar se informar como é que acontece, como é que o nosso organismo se prepara, quais são os profissionais que nós temos, o que acontece logo depois que o bebê nasce, como que são as nossas transformações, isso é extremamente importante. Não quer dizer que essa mãe, quando ela chegar com o bebezinho em casa ou ainda em ambiente hospitalar, que ela não vai passar alguma dificuldade. Pode ser que ela passe. Mas se eu já tenho conhecimento, entendendo como que o meu organismo reage, o que eu posso esperar no pós-parto, a possibilidade de ser um desafio mais tranquilo, de eu falar assim, olha, isso aqui eu sei que eu vou passar, mas pode acontecer isso, isso, isso. Isso aqui pode ser esperado, isso aqui está normal. Então, entender da amamentação ainda no pré-natal é o ideal. É o que a gente espera de padrão ouro para falar para essa mãe assim, olha, se puder, se informe, se prepare ainda na gestação. Eu acredito que deve ser uma dor, né? Porque é uma coisa atípica no corpo, né? A produção do leite e assim por diante, embora a mãe natureza seja muito perfeita. Alguns relatos de algumas mães de sangramento, tem até um nome, né, que se chama de mastite, é isso. Letícia, nesses casos, a mãe que está começando a amamentar, ela está sentindo muita dor, sai alguma secreção, o corpo está colocando alguma coisa para fora. Isso faz mal, isso não faz mal, isso faz parte do processo? Conta pra gente um pouquinho aí. É uma das dificuldades que a gente tem, né, nesses primeiros dias de adaptar o corpo ao aprendizado da mãe e do bebê, né? Porque são os dois ali aprendendo o novo. E a gente espera que, com uma pega correta, a gente não tenha essa dor ao amamentar. Por isso que a gente enfatiza muito que você buscar o conhecimento antes e após um acompanhamento de um profissional, isso tudo vai passar muito tranquilo. Porque tem a pojadura, que é a descida do leite em maior quantidade, que várias mães é onde que se desesperam, né, Dani? Na preocupação de tô pegando certo porque é um peito muito cheio, tem muito leite, e aí vem muitas crenças antigas e acabamos escutando ali, né, a avó, a mãe, e fazendo tudo errado, e é onde acabam desenvolvendo uma mastite, por alguns erros mesmo que cometem de desespero, eu falo, porque é desesperador realmente o início, quando se tem mães que têm muito leite, e tem aquelas que têm pouca produção, ou aquelas que já são adequado mesmo ao padrão do bebê. Então, eu falo, acho que uma das coisas que a gente mais fala assim para as mães é que a preparação e o conhecimento desse momento te alivia muito nessa dor, porque você vai saber que a dor é daquele momento e que vai passar. Que vai passar, né? Ô Dani... Eu queria acrescentar. Claro. A mastite, ela é um processo inflamatório, uma inflamação da glândula mamária. A pojadura, que é esse peito lotado, já acontece um processo inflamatório fisiológico. Então, essa mama vai encher, ela vai ficar, às vezes, mais quente, mais endurecida. E muitas das vezes, a mãe, sem conhecimento algum, ela vai achar que aquilo é normal. Ou ela não vai saber mexer com o manejo dessa mama endurecida. E essa mama muito cheia, muito tempo sem fazer nem que seja uma leve ordenha, um leve esvaziamento, é o que acomete a mastite. E que muitas das vezes, se não bem direcionada e feito um manejo adequado, essa mãe precisa, às vezes, ir para o hospital, fazer esvaziamento, às vezes fazer drenagem nessa região que virou um abscesso, muitas das vezes, e pode-se levar todo o trabalho de uma amamentação por água abaixo. E aí a gente deixa de levar qualidade de vida e de alimento para esse bebê. Então, a mastite, ela é uma complicação séria, que se a mãe não tiver manejo adequado, orientação adequada, ela pode perder a amamentação. E tudo pode ser diminuído, né, ou atenuado em relação ao quanto eu sei ou eu não sei sobre esse processo que é novo, né, e que passa por uma série de técnicas, né, de pega e assim por diante, como você disse. Marciliano, a mãe, ela machucou, né, ou a criança acabou machucando o peito.
o que se pode tratar? É pomada? É anti-inflamatório? O que se toma num momento tão delicado desse? O que se usa num momento tão delicado desse? Normalmente a gente não recomenda passar pomada nenhuma. Quando acontece alguma fissura, alguma lesão na mama, no mamilo principalmente, a gente acredita que aquela pega, o bebê ele não fez a acoplada correta naquele TT da mamãe. E aí, o que a gente acredita que a gente precisa avaliar a situação e as possibilidades dessa lesão podem ser peito às vezes muito cheio, bebê que às vezes fecha muito a boca na hora de abocanhar o TT da mãe e só pega o mamilo. Situações de frênulo alterado, o bebê quando tem a linguinha presa, não faz o movimento adequado no TT da mãe, na auréola. E passar, a gente precisa, se eu entendo qual que é a causa dessa lesão, eu vou ajustar a situação, no manejo. Abrir boquinha do bebê, posicionamento, esvaziar um tiquinho aquela auréola aqui para deixar a mama mais macia, para facilitar a pega para o bebê. E aí, depois que eu fiz todo esse manejo, ajustei, descobri qual que era a causa, a tendência é aquela lesão melhorar naturalmente. Mas nós temos algumas situações que podem facilitar a melhora da cicatrização. A rosquinha de amamentação é uma, que é um biscoitinho de tecido que a gente coloca para o mamilo ficar livre de pressão. A laser terapia hoje é um recurso excelente que nós temos. Passar pomada, eu não recomendo porque hoje a maioria das pomadas elas são à base de lanolina. E lanolina, apesar de às vezes nas embalagens estar escrito que é para prevenção de fissuras, de lesões mamilares, ela tem função de hidratação. A pomada lanolina ela tem função de hidratação. E a gente não quer uma região dessa que o bebê abocanha toda hora, uma região macia, sensível, com a pele fininha. Eu quero essa pele grossa para aguentar o rojão de um bebê que de 2 em 2 horas ou mais, abocanha o TT da mãe. Então, passar pomada na região da auréola, achando que vai facilitar a lesão, não facilita. Entendi. Letícia, quais os benefícios de uma criança e de uma mãe que tem a possibilidade de amamentar, por exemplo, por 1 ano, por 1 ano e meio, né, por 9 meses? Quais os benefícios essa criança terá? Infinitos, né? Infinitos benefícios. A gente estava até conversando mais cedo que o corpo da mãe, ela se prepara para aquele bebê ali, para as necessidades dele, né? Então, quando é um recém-nascido, com o passar do tempo, o nosso leite ele é preparado para aquele momento que é vivenciado. Tem gente que fala, então vamos amamentar só até os 6 meses de vida, mas e depois, porque já está com a introdução alimentar? A introdução alimentar, o seu corpo também muda para aquela necessidade do bebê. Então, assim, bebês não tomam antibióticos, adoecem menos, né? Para a mãe também é maravilhoso, o seu corpo volta mais rápido, diminui as chances, né, de câncer de mama, de útero. Então, assim, infinitos benefícios da amamentação. E os estudos falam que as crianças que amamentam de forma exclusiva por 6 meses, por 2 anos ou mais, são adultos com menos chance de serem adultos com diabetes, com hipertensão, com obesidade na fase adulta. O QI da criança que amamenta por 6 meses ou mais é 3,4% a mais do que um bebê que não amamentou no TT. Então, são os artigos que a ciência nos mostra. Então, amamentar é vida. E a mãe, com uma rede de apoio adequada, amamente pelo tempo que for desejo dela e que ela puder amamentar. Os filhos ganham e ela também. Aproveitar e agradecer minha mãe que me amamentou por mais de 2 anos aí. E de a inteligência tá aí, ó. Bom, a inteligência eu não sei, mas que eu passei uma boa parte da minha vida sem nenhuma comorbidade, eu posso te garantir que foi isso mesmo. Inclusive, nunca ela investiu na sua saúde. Investiu, né? Obrigado, viu, mãe? Coitada. Bom, e aí agora uma outra pergunta. É possível aumentar a produção de leite, Dani? É possível. Como? É possível amamentar. Eu já falei no comecinho sobre as retiradas. Então, mamadas retiradas constantes ajudam a aumentar a produção.
beber muita água, manejo do estresse é um excelente recurso para aumentar a produção. Quanto melhor essa mãe tiver psicologicamente, ela consegue fazer ejeção de leite de forma adequada. Então, a gente fala de livre demanda, não colocar muitos horários para ofertar o TT para esse bebê, inclusive ajudam a melhorar a produção. A gente fala de mamadas efetivas, né? Um bebê que consegue fazer uma extração de leite adequado no TT da mãe, isso ajuda também a melhorar a produção de leite. E aí entra muito o papel da rede de apoio. Essa mãe no puerpério, quando tem um parceiro, uma família que abraça, que acolhe, que realmente dá suporte para essa mãe, tem tudo para ela conseguir levar a amamentação e melhorar a produção de leite. Incrível você trazer esse recorte psicológico e eu nunca tinha escutado o quanto, mas faz todo sentido, o quanto que a atmosfera psíquica da mãe, né, pode aumentar a produtividade e N outros fatores que a gente sabe. Ô, Letícia, uma curiosidade, tamanho do peito é documento para a produção de leite? É isso. Não, de forma nenhuma. Então não, essa coisa de que ela é boa de leite porque ela tem um seio farto é mito. A gente tem glândulas, né? E aí são as glândulas que fazem essa produção, essa formação do leite. Então, tem mamas pequenas, mas muito glandular, e aí é onde que a gente tem esse aumento, né? Esse potencialização do leite. Então, não vai te falar do tamanho do seio, não. E uma curiosidade, a moça colocou silicone, a mulher colocou silicone antes de ser mãe. E aí ela agora virou mãe. Ela tinha 22, 23, 24 anos, quis colocar a estética. E ela fez 30 anos e foi mãe. Como é que fica essa história? Tranquilo, dentro do possível. Colocar prótese, isso não impede dessa mulher ter o prazer de amamentar. A mulher, dependendo da situação e como que foi o processo de cirurgia da mama dela, ela pode ter algumas situações que ela precisa ter mais atenção. Por exemplo, só colocar prótese, no período da apojadura, tem uma estrutura que é atrás da mama, né? Então, se eu tenho uma estrutura que pressionando a glândula, a apojadura, o peito mais endurecido, ela vai ter uma apojadura, uma descida do leite talvez mais chatinha, mais dolorosa. Precisa ficar mais atenta, até porque a mama dela possivelmente está o tempo todo cheinha. Quando essa mulher coloca prótese, mas ela também faz retirada de gordura, e dependendo da onde se mexe no processo de cirurgia, ela pode ter algumas, como se fosse algumas comunicações do cachinho de leite até a ponta do mamilo, algumas podem se perder essa conexão. Então, às vezes ela pode passar por uma produção de leite, mas esse leite não sai como deveria. Então, não quer dizer que essa mãe não consiga amamentar. Nós vamos avaliar se ela vai conseguir amamentar de forma exclusiva ou por quanto tempo ela consegue amamentar. Mas cirurgia mamária não é empecilho para essa mulher amamentar. Entendi. Atenta, né? Mais atenta, né? Vai requerer ali um procedimento. Ô Letícia, me conta uma coisa aqui importante. A sociedade, como é que... Bom, o seio, ele tem uma erotização, né? O seio, ele tem uma erotização. E a amamentação, ela tem uma exposição, muitas das vezes. Nós ainda temos poucos lugares reservados, né? Eu não sei como que é a legislação disso, como é que isso funciona. Mas, assim, quais os desafios e quais os cuidados a mulher precisa ter no ato da amamentação? Porque a criança vai dar fome 9 horas da manhã no ponto de ônibus. A criança vai dar fome 2 horas da tarde na fila da cooperativa, né? Enfim, como tratar isso, né? E como é que tá isso para vocês, mulheres? Tudo bem, né? Desde que seja da vontade dela, de como ela se sinta bem para amamentar. Se é amamentando, colocando um paninho, mas amamentar, e é isso que a gente quer levar, né? Por que desse julgamento? Tem coisa mais bonita, você tá ali você tá alimentando seu filho, né? E por que julgar? E por que eu não posso me expor aqui o meu seio para eu poder alimentar? Então, é sobre isso mesmo, né? O apoio à amamentação. A gente não tem nenhuma legislação específica para falar, para inibir ou algum lugar específico, mas quando a gente está aqui para falar um pouquinho disso, a gente tenta sensibilizar a sociedade em geral, e pensando no público masculino, de ter um olhar
para essa mulher com o olhar de ela estar alimentando o filho dela. Uma deserotização Uma daquele deserotização, porque ela pode expor o TT dela ali para amamentar o filho. E eu acredito muito que quando alguém olha com outro olhar que não de alguma desordem. De fraternal, de levar, ele tem uma desordem. Eu também acho. E não é nosso, se for olhar, essa mulher ela não tem que se adaptar ao desvio daquela pessoa, né? Eu concordo. O momento de erotização, o sujeito que tem um momento de erotização numa amamentação, né, onde a mulher está mais sublime para ela amamentar. Ele tem alguma desordem em si, eu acho que ele tem que ser tratado como e não é ela que tem que se adaptar. Exatamente, entendi. Você trouxe alguns elementos aí. Que elementos são esses, Dani? Aqui eu tenho uma mama didática, igual a gente tem aqui. Eu utilizo para ensinar as mamães. Aqui ela é uma mama, aqui ela tá macia, aqui essa tem uns nódulos mostrando da apojadura, que é uma região mais endurecida. A gente usa muito para fazer dinâmica com as mães para elas entenderem na hora da amamentação, como é que eu sinto que minha mama tá mais endurecida, como é que isso dificulta para o bebê abocanhar. Então a gente coloca, às vezes, inclusive o casal para apertar, porque muitas das vezes nas ordenhas a gente ensina, se puder, o marido a fazer a massagem e ordenha. O marido entra nesse processo. O marido tem papel importantíssimo, o parceiro, né, ou a parceira, tem papel importantíssimo no fortalecimento, porque se eles conseguem fazer, essa mulher que está fragilizada, aqui ó, tá vendo? Ele tem uns carocinhos aqui, ó, ensinando um cachinho de leite endurecido. Sim. E aí ela ensina massagem, né, para poder amaciar essa areola. Usa alguma compressa, alguma coisa? Ou isso era antigamente que se usava? A gente não se usa mais a compressa de água quente. Então, ir pro chuveiro, passar pente, água pelando, a gente não se recomenda mais isso. Pode até causar uma situação de mastite. Sim. Mas normalmente, dependendo do endurecimento da mama, a gente pode orientar uma compressinha de água gelada antes de fazer retiradas de leite de forma adequada. Então aqui eu trouxe a mama, a gente tem uma outra mama didática, que ela é de silicone, a gente consegue inclusive fazer simulados com a bomba extratora nela. Aqui eu trouxe a minha bebezinha Helena, que às vezes eu faço alguns simulados para as mães. E isso tudo o pessoal encontra quando eles vão procurar alguma instituição ou algum serviço público em relação à amamentação. Sim. No atendimento particular, nós que somos consultoras de amamentação, a gente tem os nossos kits para a gente orientar o casal no pré-natal ou na consulta já com o bebê ganho. Nós temos o serviço aqui no município, o ambulatório de amamentação pelo SUS, que a gente tem esses recursos lá também, onde eu ensino. Normalmente eu faço direto com o bebê. E a gente tem, no grupo do Fala TT, a gente também tem então, para apoiar as mães. São duas perguntas. Vocês, além de enfermeiras? Sim. Além de enfermeiras, vocês se tornaram consultoras de amamentação. Então, existe um serviço que pode ser contratado, pode ser utilizado o serviço de orientação público, mas se o Marciliano e a família do Marciliano, a esposa do Marciliano, os companheiros, as companheiras quiserem contratar o trabalho, tem um trabalho. Tem. E aí vocês vão na casa das pessoas capacitá-los para esse momento? Sim. E que aí bacana. Atende todo o manejo, vai no domicílio se for desejo da mãe, e a gente faz orientação, avalia, faz o exame clínico, o exame físico do bebê, avalia a díade, avalia o bebê e a mamãe ali no TT, avalia a mama da mãe. E aí tem essa possibilidade antes, né, o que a gente está falando, a consultoria pré-parto, né, que aí a gente vai, avalia, que você já está preparado para o que está vindo. No mínimo, você está com muito mais informação. E vocês estão com uma camisa linda, Fala TT, né? Bom, camisa linda, fazendo uma alusão aí a mamas, alguma coisa nesse sentido. O que é o Fala TT? Aqui o desenho fala das glândulas, das células que o leite materno tem. O Fala TT, ele é um grupo que nós idealizamos, ele vai fazer um ano agora. É um grupo social? Grupo social, voluntário, gratuito, para as mamães, gestantes e mamães que estão em lactação, em amamentação. Já vai fazer um ano e agora em outubro. E ele tem a função de apoiar, fortalecer o aleitamento materno. Então, é um momento que as mães conversam, a gente troca informações, as mães se ajustam e se fortalecem umas com as outras. Nós, enquanto consultoras, somos administradoras do grupo, a gente direciona, a gente não faz consultoria dentro do grupo, mas a gente direciona, dá suporte, e nós temos o encontro uma vez por mês, é um encontro mensal,
e que é um momento que a gente fala que é a nossa terapia mensal. Elas vão, a princípio são só para as mulheres, porque elas podem expor para amamentar, conversar, desabafar, xingar o marido se precisar, falar da rede de apoio. Então é um momento para elas conversarem. Esse específico do Agosto Dourado, em homenagem também ao Dia dos Pais, será um momento que teremos a presença dos pais nesse momento, que eles vão poder falar e nós vamos ter a oportunidade do Dr. Roberto Chaves da palestra para a gente. Ter a presença dos avós, né? Dos avós. Nossa, bastante afetuoso. O parceiro, ele mudou o comportamento? Ele tá mais atencioso com esse momento? Vocês têm percebido, Letícia? Mais participativo. Mais participativo, tava na hora, né? Esse momento é da família, né, que Dan? não estão. As mães bem empoderadas já, elas direcionam, elas cutucam os maridos para eles ficarem mais participativos. Ficarem mais espertos. Inclusive as mulheres não serem tão autossuficientes. Eu falo muito que a gente não precisa ser Mulher Maravilha. E pensando no meu maternar, eu fiz de tudo para que o meu parceiro se sentisse presente naquele momento, parte do processo. Então, as mulheres hoje têm que entender, o meu marido não trocou a fralda bem. Tá tudo bem, vai lá e conserta. Se eu não incentivá-lo a viver esse cuidado nesse primeiro momento, quando eu precisar mais para frente, eu não estimulei ele. E eu falo que nós, mulheres, brincamos de boneca muito cedo. Os meninos não. Os homens vão pegar na boneca quando o bebê nasce. Então, depende de nós, muitas das vezes. O que a minha avó não fez, o que a mãe não fez, eu preciso quebrar esse ciclo agora. E eu falo que é um dia de cada vez. E a gente vai fortalecendo. E o caso da chupeta? Como é que é isso, hein? Queria ouvi-las. É um problema, né, Dani? É uma treta. O que acontece? Vou deixar ela mostrar. Vai lá, por favor, Dani. A chupeta. Que é a confusão de bico? O problema da chupeta é que o bebê, ele tem estímulos de sugar. Então, a criança, quando ele tá chorando e o bebê já tem estímulo de sugar ainda na nossa barriga, o bebê chupou, ele acalma, ele se organiza chupando. Só que um bebê que chupa o tetê, ele faz um movimento diferente. Aqui, ó. O bebê, quando ele vai sugar no tetê, ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. Ele amplitude de boca, o bebê abre mais a boca. E quando ele vai chupar na chupeta ou na mamadeira, ele faz só isso aqui, ó. Nossa. E aí que vem a nossa... O padrão dele sugar, os músculos com que ele movimenta, a força com que ele faz, elevação da língua é completamente diferente. Então, eu falo para as mães, olha, se for seu desejo, mesmo sabendo dos riscos, tá tudo bem. Mas a mãe, ela precisa entender, porque senão a propaganda induz a mãe que no acalmar o bebê é chupeta, ela precisa entender que esse bebê com padrão diferente, ele pode não fazer a sucção necessária no peito. Se ele não faz sucção necessária, ele não tira leite no peito conforme deveria. Ou ele fecha a boca, machuca mamilo. Se eu não faço extração e eu não tiro leite, não ganho peso. E aí tem outras situações de se eu não tiro leite de forma adequada, a tendência é diminuir produção. Então vira o ciclo vicioso. Então a chupeta pode acalmar o casal e realmente acalma o bebê. Mas nós temos outros benefícios para colocar o bebê mais vezes no peito. Então chorou, tenta acalmar de outra forma, tenta trazer para o tetê, tenta dar para a rede de apoio, às vezes o pai que precisa ali acalentar, acalmar esse bebê. Então a chupeta, ela tem muito mais malefícios do que benefícios. Lembrando que é a única forma que o bebê tem de se expressar no choro, né? Exatamente, então... é a maneira que ele encontrou de comunicar com o mundo, algum desconforto. Eu sempre defendi isso. Acho que as pessoas, elas devem sim chorar, não é? Não é? O choro, ele faz parte da nossa socialização. Existem grupos de ajuda, além do Fala TT? Aqui em Itaúna, de amamentação, nós não temos. Não é toda cidade que tem o Fala TT. Não, é só aqui. É só aqui. Que bacana, né? Como é legal descobrir como Itaúna tem coisas importantes pra gente. E que bom a gente ter aqui o Papo Saúde, né? Esse podcast da Unimed dando pra gente essa importância. A Unimed sempre preocupada com a prevenção, né? Cada dia mais preocupada com a prevenção e com a qualidade de vida. E tendo vocês fazendo esse trabalho. Uma última pergunta aqui. A amamentação noturna, ela complica a vida? Faz parte
parte, a criança ela é atemporal, né? Então para ela dia, noite, ela tá extremamente biológica ainda. Como é que é isso? E se existe alguma coisa para se administrar isso, o que pode ser feito? Ah, excelente a pergunta. Amamentar no período noturno é um dos períodos mais importantes, né, Dani? Para o seu estímulo, porque é onde a gente tem um aumento da nossa produção de leite, né? A prolactina, e a gente tem um pico. Então, as mamães que perde esse período, a gente tem um problema, assim, na nossa produção, no aumento da produção do leite. É importantíssimo que tenha, pelo menos um período noturno, esse contato da mãe com o bebê, ou se ela for fazer uma retirada, um ordenho do leite. É muito comum as mães questionarem assim, eu tô super cansada, esgotada, e amamentar à noite, acordar à noite tá difícil. E nós precisamos entender como é que se acontece a amamentação durante o dia, ajustar a amamentação, colocar... Eu não falo rotina porque a gente fala de livre demanda, mas o que eu posso me organizar em casa para que as mamadas do dia sejam eficientes, para que esse bebê acorde menos à noite? Porque não é não ofertar leite. Se ele acordar, eu vou precisar ver o que está acontecendo. E se eventualmente esse bebê acorda à noite, como que essa mãe está? Ela descansou de dia? Ela cochilou de dia? Ela teve rede de apoio para ajudá-la a passar por esse processo com menos esgotamento? Porque à noite, se ela dormiu bem, descansou de dia, teve rede de apoio para ajudar com as demandas da comida, ajustar a casa para que ela realmente se dedique à prole dela, o filhote, esse acordar à noite, ele não é tão exaustivo para essa mãe. Então, amamentar à noite é importante tanto para ela quanto para o bebê, para a manutenção da produção de leite, para a prolactina, para o aumento da produção. Só que a gente precisa entender, se ela está pedindo isso, se é uma demanda dela, alguma coisa não está boa de dia. E aí aonde que entra a rede de apoio. Exatamente, todo choro esconde uma falta, né? Então a gente precisa identificar essa falta aí. Bom, meninas, que história bacana, que contextualização legal, como nós temos profissionais preparados aqui na cidade. Eu falo que nós somos privilegiados aqui em Itaúna por termos profissionais do calibre de vocês, por termos um plano de saúde tão robusto e tão participativo com a sociedade. Nós estamos chegando ao final aqui do nosso Papo Saúde, né, esse momento importante. E eu vou pedir para que vocês se despeçam, né, dos nossos ouvintes aqui, dos nossos telespectadores. Daqui uns dias vocês vão passar nos lugares, vai estar passando o nosso podcast, no nosso Papo Saúde. Então deixa uma mensagem final, Letícia e Dani, pra gente aqui, para quem está nos assistindo, para os pais, para as mães, para os avós, para os irmãos, para os parceiros, para todo mundo que se interessa pelo assunto. Agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui falando e trazendo, né, um pouquinho da amamentação, para que todos tenham a consciência aí que a gente está para apoiar, que tem essa parte da consultoria que está para a gente ter preparo melhor para esse momento, né? Então, assim, só tenho a agradecer e mostrar nosso serviço. Excelente. Dani? Eu quero agradecer a Unimed por investir na saúde, na base da vida que a amamentação nos trazendo aqui, nos convidando para participar. Eu queria agradecer você pela oportunidade, pela simpatia de nos deixar à vontade para falar para as mamães, para os papais, para as vovós. Acolham essa mãe que acabou de parir, ouçam. Nem sempre olha, seu filho está chorando, é de fome. Não, às vezes ele está angustiado porque a mamãe também está. Então acolham essa mãe para que ela consiga viver bem e passar por esse processo muito bem. Eu queria falar nós temos o Instagram do Fala TT, que é @Grupo Fala TT. Entrem lá, tem o link para as mamães que estão gestantes ou em lactação, a gente autoriza para fazer parte do grupo. Eu também tenho meu Instagram pessoal, é daniele.amamentação. Vai ser um prazer recebê-las, me acompanhar. Eu vira e mexe, eu e a Letícia colocamos vídeos lá. E a Letícia também tem Instagram. O meu é @leticialacerda.amamente. E será um prazer. Agradeço demais mais uma vez a oportunidade. Senhoras e senhores, hoje recebemos aqui uma das aulas mais importantes no nosso Papo Saúde, duas figuras incríveis, que profissionalismo dessas mulheres, né, dessas mães, as duas são mães também, importante dizer isso para vocês, e claro, trazendo o contexto todo da família, até porque nós estamos aqui para prevenir e para termos uma melhor qualidade de vida de uma forma geral e sistêmica. Então, o nosso Papo Saúde, a sua informação
informação a um clique de vocês. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.